Você acredita que a razão pela qual você não tem o que quer é porque você quer demais? E se eu te dissesse que desejar muito algo pode ser o exato motivo pelo qual isso nunca chega até você? Parece loucura, eu sei, mas a verdade é que você não atrai o que deseja com força. Você atrai o que você é. Você pode estar acordando todos os dias, visualizando, repetindo afirmações, sonhando com uma vida melhor. Mas enquanto isso, está preso na mesma vibração de escassez e dúvida. E isso é o que a lei da atração devolve para você. Mais escassez, mais dúvida, mais do mesmo. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e principalmente como mudar isso. Mas eu aviso, o que você vai ouvir agora não é confortável, é transformador. A lei da atração está operando agora mesmo, nesse exato instante, enquanto você me escuta. Ela não depende da sua crença nela, nem da sua compreensão completa sobre como funciona. Assim como a gravidade, ela simplesmente atua. Se você soltar um objeto, ele vai cair. Você não precisa entender as fórmulas de Isaac Newton para ver isso acontecer. O mesmo vale para a lei da atração. Ela está moldando a sua realidade com base na frequência em que você está vibrando. O problema é que quase ninguém foi ensinado a prestar atenção nisso. Desde cedo, você foi condicionado por tudo ao seu redor. Seus pais, professores, vizinhos, a televisão. Cada palavra, cada crítica, cada olhar foi entrando direto no seu subconsciente. Quando você era apenas um bebê, sua mente estava completamente aberta. Você não tinha filtros. Tudo era absorvido. Esse acúmulo de experiências formou o que chamamos de paradigma, um conjunto de crenças e hábitos que, mesmo que você não perceba, ainda comanda as decisões que você toma todos os dias. O modo como você lida com o dinheiro, com seus relacionamentos, com seu próprio valor, está sendo guiado por esse sistema invisível. Pense por um momento. Quantas vezes você tentou mudar algo em sua vida, começou animado, cheio de vontade, e depois de alguns dias ou semanas, voltou exatamente para onde estava antes? Talvez tenha feito um curso, lido um livro poderoso, assistido a um vídeo como este. Você entendeu o conteúdo, sentiu que aquilo fazia sentido, mas mesmo assim, os resultados não vieram. E então, você começou a duvidar de si mesmo. Ou pior, a acreditar que isso não é para mim. É aqui que a maioria se perde, porque não entende que o que está sabotando seus resultados não é falta de conhecimento. É o paradigma. Ele está profundamente enraizado no seu subconsciente e funciona como um termostato emocional. Você pode tentar forçar pensamentos positivos, pode repetir afirmações na frente do espelho, pode até começar a agir diferente. Mas se o seu termostato interno estiver regulado para escassez, medo, rejeição ou fracasso, cedo ou tarde você vai atrair exatamente isso. Eu vivi isso na pele. Por muitos anos, trabalhei em empregos que mal pagavam as contas. Trocava pneus, limpava chão, fazia o que aparecia. Meu rendimento anual era de menos de $4.000. 4.000. Eu não tinha instrução formal, não acreditava em mim mesmo e, para ser sincero, achava que a vida era assim mesmo. Que algumas pessoas nascem para vencer e outras, como eu, apenas sobrevivem. Mas tudo começou a mudar quando um homem chamado Raymond Douglas Stanford me deu um livro. Ele não só me entregou o livro Think and Grow Rich, ele me disse, faça exatamente o que eu mandar. Eu não fazia ideia do que estava por vir, mas mesmo desconfiado, comecei a seguir as instruções. Era desconfortável. Meus pensamentos estavam sendo desafiados. Eu não conseguia acreditar que seria possível ganhar $100.000 por ano, nem mesmo 50. Na verdade, pensar nisso me dava calafrios, porque ia contra tudo que eu tinha aprendido desde criança. Mas continuei, e meu rendimento saltou de $4.000 para $175.000 no primeiro ano. Como? Eu mudei a minha vibração.
e a vibração começou a atrair novas ideias, novas pessoas, novas oportunidades. Veja bem, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E você é a soma da sua vibração predominante. Isso significa que se você acorda todos os dias com pensamentos de escassez, de preocupação, de medo de não conseguir pagar as contas no fim do mês, então você está vibrando exatamente isso. E essa vibração atrai mais situações que combinam com esse padrão. Mais contas, mais dificuldades, mais imprevistos. Agora, pare por um instante e seja honesto com você mesmo. Como você se sente quando olha para sua conta bancária? Sente alívio ou angústia? Quando recebe uma proposta de algo novo, pensa logo em como pode dar errado ou em como isso pode mudar sua vida? Quando ouve alguém dizer que fatura dezenas de milhares de dólares por mês com o que ama fazer, você sente admiração ou inveja? Essas emoções são pistas claras da sua vibração dominante. E o universo responde a isso com precisão matemática. É por isso que pessoas que se dizem pé frio, que vivem dizendo que nada dá certo para mim, continuam repetindo essas realidades. Porque a vibração delas está presa num ciclo. O mesmo ciclo que eu vivi por anos. Um ciclo de sobrevivência, de esforço, de frustração. Mas há uma saída, e ela começa com consciência. Quando você passa a observar seus sentimentos com atenção, sem julgamento, começa a perceber quais pensamentos estão moldando sua vibração. E aí, pouco a pouco, você pode começar a mudá-los. Isso exige prática, consistência. Não acontece do dia para a noite. Mas a boa notícia é que a mudança começa no momento em que você escolhe um novo pensamento e se permite sentir diferente, mesmo que ainda não veja resultado nenhum. Se você está constantemente atraindo o que não quer, saiba que isso não é azar, nem destino. É apenas o paradigma fazendo o que sempre fez. Ele não é mau. Ele apenas foi programado para proteger você de sair do conhecido. Mas se o conhecido é escassez, você vai precisar romper com isso. Vai precisar se permitir pensar, sentir e agir diferente, mesmo que seu corpo inteiro peça o contrário. Mesmo que sua mente diga, isso não vai funcionar. A lei da atração está funcionando agora e vai continuar funcionando. A pergunta é, você vai continuar atraindo o que não quer? Ou vai, finalmente, assumir o controle da sua vibração e da sua vida? No próximo tópico, eu vou te mostrar por que pensar positivo não é o suficiente e o que realmente muda os seus resultados. Porque só saber que a lei da atração existe não vai transformar sua realidade. Mas aplicar com consciência os princípios que governam essa lei, isso pode mudar tudo. Como mudou a minha vida. E como pode mudar a sua também. Você já deve ter percebido que nem sempre mais informação traz mais resultado. Quantas vezes você conheceu pessoas altamente educadas, com diplomas, certificações, que falam mais de um idioma, que leem dezenas de livros por ano, mas que ainda assim vivem presas em empregos que não gostam ou em relacionamentos que não as satisfazem? E talvez isso esteja acontecendo com você também. Você já buscou tantas respostas, já tentou várias técnicas, mas os resultados continuam iguais. Isso não é coincidência. Isso é o reflexo de algo mais profundo, invisível, mas extremamente poderoso. O paradigma. O paradigma é como um piloto automático que governa a sua vida. Ele determina não só o que você faz, mas o que você sequer considera possível fazer. Mesmo quando você decide mudar, quando diz para si mesmo, dessa vez vai ser diferente, o paradigma se manifesta. Ele se infiltra no meio dos seus planos e, de forma sutil, vai te empurrando de volta ao velho padrão. Porque ele foi criado para te proteger, mesmo que seja daquilo que você mais deseja conquistar. Eu vi isso acontecer muitas vezes ao longo da minha carreira.
Um caso que me marcou foi o de um executivo de uma grande empresa. Ele tinha todas as credenciais que o mercado valorizava. MBA em finanças, fluente em 3 idiomas, presença marcante, liderança nata. Mas sua vida financeira era um caos. Mesmo ganhando um salário acima da média, ele terminava o mês no vermelho. Sempre tinha uma crença enraizada de que ganhar dinheiro demais era algo ruim, que poderia afastá-lo da família ou fazer com que as pessoas o vissem como ganancioso. Ele nem percebia isso conscientemente, mas o paradigma operava em silêncio, mantendo-o em um ciclo constante de sabotagem. Não basta você pensar positivo. Pensar positivo é bom, mas é como jogar um balde de água limpa em um poço contaminado. A água pode até parecer clara na superfície, mas logo volta a escurecer. Porque o conteúdo do poço, ou seja, do seu subconsciente, não foi transformado. Você pode repetir que merece prosperar, que merece uma vida extraordinária. Mas se lá no fundo você ainda sente que é insuficiente, que não é digno, que não nasceu para isso, então seu paradigma vence. Sempre. É por isso que tantas pessoas desistem no meio do caminho. Elas começam com entusiasmo, dizem, agora vai, mas não mudam o que está por trás das cortinas. Elas mudam as ações, mas não mudam a identidade. E toda ação que não está alinhada com a sua identidade interna não dura. O esforço vira cansaço, e o cansaço vira frustração. Até que um dia, a pessoa olha no espelho e diz, eu sabia que não era para mim. Mas isso não é uma sentença. Paradigmas podem ser mudados, e mudar um paradigma muda tudo. Eu precisei de quase 10 anos para entender isso de forma profunda. No início, depois que minha renda saltou de 4 mil para 175 mil dólares por ano, eu mesmo fiquei confuso. Eu não entendia como aquilo tinha acontecido. Não fazia sentido lógico. Só depois de muito estudo e observação foi que percebi. O que mudou não foram apenas as minhas ações. O que mudou foi minha autoimagem, meu paradigma. Existe um dado que eu costumo citar, baseado em pesquisas sobre o comportamento financeiro das pessoas. Cerca de 80% das pessoas que ganham na loteria perdem tudo em menos de 5 anos. E sabe por quê? Porque o dinheiro muda, mas o paradigma continua o mesmo. Elas ganham uma fortuna, mas ainda se veem como pobres, como indignas, como pessoas que não sabem lidar com riqueza. E então sabotam tudo, inconscientemente, porque o subconsciente sempre busca confirmar o que acredita ser verdade. Você pode estar vivendo exatamente isso agora, mesmo sem perceber. Talvez já tenha tido oportunidades incríveis, mas algo em você fez com que elas escapassem pelos dedos. Talvez já tenha tentado empreender ou iniciar uma nova carreira, mas bateu uma insegurança tão grande que você recuou antes mesmo de tentar. Isso não é fraqueza. É o paradigma cumprindo seu papel. Ele foi formado ao longo de toda a sua vida. Ele é persistente, mas ele pode ser reescrito. Só que aqui vem o ponto mais difícil. Reescrever um paradigma exige desconforto. Você precisa começar a se envolver emocionalmente com ideias que seu corpo inteiro rejeita no início, porque são ideias novas. Elas não combinam com sua vibração atual, e isso gera um estranhamento. Por isso, é tão comum começar algo novo e sentir uma resistência absurda, como se uma parte de você estivesse tentando sabotar o processo. E está mesmo. É a parte que foi programada para manter tudo como está. Mas essa mesma resistência pode ser seu maior sinal de que você está no caminho certo. Quando você começa a pensar de forma diferente, agir de forma diferente, sentir de forma diferente, o velho paradigma grita. Ele tenta te puxar de volta. E é aí que você precisa persistir. Porque do outro lado dessa resistência está a liberdade. Está a nova versão de você. Você quer uma dica prática? Escolha um pensamento completamente fora do padrão que você tem hoje. Algo como,
Eu sou digno de ganhar US$100.000 por mês com o que eu amo fazer. Escreva isso, leia isso, fale isso e observe o que sente. Se sentir desconforto, medo, dúvida, ótimo. Esse é o seu paradigma mostrando onde está o bloqueio. Agora você sabe onde agir. Não lute contra o desconforto. Use-o como bússola. O mais curioso é que, quanto mais você persiste nesse novo padrão, mais seu corpo começa a aceitar. Sua mente começa a abrir espaço. E aí as oportunidades começam a aparecer. Pessoas certas surgem, ideias fluem, porque você alterou a sua frequência. E tudo no universo responde à frequência. Você começa a atrair aquilo que antes nem conseguia perceber. Quando você muda o paradigma, você não precisa correr atrás do resultado. Ele vem até você, porque sua vibração agora está em harmonia com aquilo que deseja. Você não está mais tentando forçar algo. Você está vivendo como se aquilo já fosse parte de você. E o mais bonito disso tudo é que qualquer pessoa pode fazer isso. Não importa a idade, a origem, o nível de escolaridade. Eu não terminei a escola. Comecei minha vida adulta sem nenhuma perspectiva. Troquei pneus, limpei chão, trabalhei em fábrica, mas reescrevi meu paradigma. E isso me levou a construir uma vida que eu jamais imaginei possível. Então, se você sente que tem algo maior esperando por você, saiba que tem. Mas ele só vai aparecer quando você estiver alinhado com ele. E para isso, precisa mudar o que está dentro. Mudar o que você acredita ser possível. Mudar quem você acredita ser. Porque no fim das contas, a realidade que você experimenta é apenas um reflexo da identidade que você mantém. E essa identidade, meu amigo, é o paradigma. No próximo ponto, vamos explorar como você pode alterar sua vibração na prática. E porque isso é o que realmente define o que você atrai. Mas por agora, quero que fique com uma pergunta ecoando na sua mente. Se você já tem tudo o que precisa para mudar sua vida, por que ainda continua preso na mesma realidade? Talvez seja a hora de olhar para dentro e começar de verdade. A mudança começa quando você decide. E essa decisão só você pode tomar. Tudo no universo está em constante movimento. Nada permanece parado, nem mesmo você, agora, sentado ou deitado, aparentemente imóvel. O seu corpo, se observado por um microscópio poderoso, revelaria uma dança contínua de partículas, átomos em vibração. Isso não é metáfora, é física. Você é literalmente uma massa de energia vibrando em alta velocidade. E essa vibração que seu corpo emite, ainda que invisível aos olhos, é captada e respondida pelo universo ao seu redor. A isso damos o nome de frequência. A frequência em que você está determina aquilo que você atrai. E o que define essa frequência não é apenas o que você pensa, mas principalmente o que você sente. O sentimento é o veículo da vibração. Ele é o ponto de conexão entre o seu mundo interno e os resultados externos que você manifesta. É por isso que tantas pessoas vivem frustradas com a lei da atração. Elas pensam positivo, repetem afirmações, tentam visualizar o que desejam, mas se sentem ansiosas, inseguras, cheias de medo. E o universo não responde ao pensamento solto. Ele responde à vibração que o sentimento carrega. O que você sente ao acordar? Qual é a primeira emoção do seu dia? Você se sente empolgado, em paz, com gratidão? Ou sente peso, cobrança, angústia, medo do que está por vir? Essa resposta diz muito mais sobre a sua vida do que o seu currículo, sua conta bancária ou o que você posta nas redes sociais. Porque é o que você sente com consistência que mantém a sua vibração em um certo padrão. E é esse padrão que atrai tudo: pessoas, ideias, circunstâncias, desafios, soluções. Muita gente acha que vibração é uma coisa esotérica, mística, mas isso é ciência.
Você pode colocar o corpo humano diante de uma câmera infravermelha e verá claramente que há uma radiação de energia saindo de você o tempo todo. Quando você está com raiva, esse campo energético muda. Quando está apaixonado também. E as pessoas sentem isso. Já reparou como é possível entrar em um ambiente e sentir que o clima está pesado, mesmo sem ninguém falar nada? É a vibração coletiva sendo captada pelo seu sistema. Você também emite esse campo, e ele informa silenciosamente ao universo o que está pronto para receber. Foi por isso que, quando eu estava quebrado, vivendo com menos de $4.000 por ano, não importava o quanto eu me esforçasse, nada parecia mudar. Porque eu vibrava escassez. Eu sentia medo. Eu sentia vergonha. Eu me comparava com os outros e me sentia menor. E mesmo sem dizer isso em voz alta, era isso que eu estava comunicando. O resultado? Mais escassez, mais motivos para ter medo, mais experiências que reforçavam a ideia de que eu não era suficiente. A grande virada começou quando eu mudei a minha vibração. E essa mudança aconteceu quando aprendi a prestar atenção no que eu sentia. Passei a usar o sentimento como bússola. Quando me pegava sentindo raiva, insegurança, ansiedade, eu parava, respirava fundo e conscientemente escolhia focar em algo que me trouxesse gratidão. Às vezes era algo simples, como o fato de estar saudável ou de ter uma xícara de café quente na mesa. Outras vezes, eu me forçava a imaginar situações que ainda não existiam, mas que me deixariam profundamente grato se acontecessem. E isso alterava a minha vibração. A gratidão é uma ferramenta poderosa porque ela te coloca em harmonia com o que você deseja, como se aquilo já existisse. E aqui está o segredo. O universo não diferencia o que é real do que é imaginado com emoção. Se você sente gratidão por algo que ainda não tem, como se já tivesse, você começa a vibrar nessa frequência. E tudo que estiver em sintonia com essa vibração começa a se aproximar. Há estudos em neurociência que mostram que o cérebro responde às visualizações emocionadas da mesma forma que responde a experiências reais. Os mesmos circuitos neurais se ativam. Isso significa que, ao se imaginar vivendo algo com intensidade emocional, você está literalmente moldando seu sistema para criar essa realidade. Não é mágica, é biologia. Você já notou como as coisas parecem dar certo para certas pessoas, quase como se fossem abençoadas? Elas entram em um ambiente e atraem atenção, oportunidades, boa vontade. Você acha que é sorte? Não é, é vibração. Elas estão alinhadas com aquilo que desejam. Elas sentem que merecem. E o universo confirma essa convicção interna. Por outro lado, pense em pessoas que vivem dizendo: isso sempre acontece comigo. Nada dá certo. Quando melhora, algo vem e estraga tudo. Elas repetem essas histórias com tanta convicção que se tornam ímãs para experiências que confirmam exatamente isso. E você pode estar fazendo isso também, sem perceber. Cada vez que você diz para si mesmo que a vida está difícil, que nunca tem dinheiro suficiente, que não encontra pessoas confiáveis, está moldando sua vibração. E isso não é só um discurso. Isso vira sua frequência. E a frequência vira a sua realidade. Você não precisa esperar algo externo acontecer para se sentir bem. Isso é o que a maioria faz. Vive na espera. Quando eu tiver mais dinheiro, vou ficar mais tranquilo. Quando eu encontrar alguém, vou me sentir completo. Quando eu conseguir aquele emprego, vou me sentir valorizado. Mas isso é inverter a lógica da criação. O sentimento vem antes do resultado. Você precisa sentir a paz para atrair circunstâncias de paz. Precisa sentir abundância para que o dinheiro flua. Precisa sentir amor para atrair um relacionamento verdadeiro. Quando eu comecei a aplicar isso, minha vida deu um salto. Eu me forçava a entrar em estado de vibração elevada, mesmo quando o mundo lá fora mostrava o contrário.
Havia contas atrasadas, pressões, desafios, mas eu persistia na vibração. Não era fácil. O corpo queria entrar em pânico, mas a cada vez que eu vencia essa reação automática, era como se uma nova realidade começasse a se formar. Pouco a pouco, com consistência, eu passei a viver aquilo que antes só conseguia imaginar. A vibração não mente. Ela entrega com exatidão o que você está emitindo. Então, se você quer mudar os resultados, comece por observar o que está sentindo agora. Não o que você finge sentir, mas o que realmente vibra quando ninguém está olhando. Esse é o ponto de partida para qualquer transformação duradoura. E é esse ponto que vai determinar o que você vai atrair nos próximos dias, semanas e anos. Escolha bem a sua vibração, porque ela está escolhendo sua realidade. A verdade é que mudar de vida incomoda. E se você não estiver preparado para esse desconforto, vai acabar voltando exatamente para o mesmo lugar de onde tentou sair. As pessoas adoram dizer que querem mudar, que querem prosperar, alcançar seus sonhos, transformar a realidade. Mas quando começa a doer, quando as primeiras resistências aparecem, quando o velho paradigma se manifesta com força, muitas desistem. E isso não é porque são fracas ou incapazes, é porque não entenderam que o desconforto não é sinal de erro. O desconforto é o sinal de que você está fazendo algo diferente, de que está se movendo para fora do que é familiar. E é exatamente aí que mora a transformação. Quando você decide adotar um novo pensamento, um novo hábito, uma nova maneira de sentir, o seu sistema interno grita, porque está sendo desafiado a romper com o conhecido. E o conhecido, por mais limitado que seja, é confortável. Você já aprendeu a sobreviver ali. Já sabe como lidar com as limitações, com a escassez, com a frustração. Isso tudo virou parte da sua zona de segurança. Agora, imagine o que acontece quando você começa a se imaginar ganhando mais de $100 mil por ano, fazendo o que ama, sendo valorizado, respeitado, vivendo com liberdade. A ideia pode ser empolgante no início, mas logo depois vem uma onda de pensamentos sabotadores. E se não der certo? Isso é bom demais para ser verdade. Quem sou eu para viver assim? Esses pensamentos não são verdades. Eles são expressões do seu velho paradigma tentando manter tudo como está. Eu vivi isso de forma intensa quando abri minha primeira empresa. Até então, eu ganhava menos de $4 mil por ano e não via futuro nenhum. Quando comecei a aplicar os princípios que tinha aprendido, tudo começou a mudar. Em pouco tempo, aquele negócio de limpeza passou a gerar resultados que eu jamais imaginava. Em um único ano, faturei $175 mil. Mas você acha que foi fácil lidar com isso? Não foi. O dinheiro começou a chegar antes da minha identidade estar pronta para recebê-lo. E foi aí que eu percebi o quanto o desconforto é parte essencial do processo. Tive que me forçar a aceitar que aquilo era real, que eu merecia, que eu podia viver aquela nova realidade. E cada vez que tentava me sabotar, e eu tentei algumas vezes, eu lembrava, isso é só o velho eu tentando sobreviver. Você precisa entender que desconforto é crescimento. É como alongar um músculo que nunca foi usado. No começo dói. Parece que vai romper. Mas se você persistir, aquele músculo se fortalece. E logo o que parecia impossível se torna natural. É assim com a sua mente também. O que hoje te assusta, amanhã será sua zona de conforto. Se você tiver coragem de atravessar esse processo, não espere se sentir pronto, porque o que te deixa pronto é justamente enfrentar o que você teme. Existe um dado interessante em estudos sobre mudança de comportamento. O cérebro humano interpreta qualquer tentativa de mudança como uma ameaça à sobrevivência. Ele ativa as mesmas regiões que seriam acionadas se você estivesse fugindo de um predador. Ou seja,
Biologicamente, mudar é desconfortável, mas espiritualmente, mudar é evolução. E quando você entende isso, começa a ver o medo como um convite, como uma chance de se tornar a pessoa que você nasceu para ser. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece estagnado. Talvez sinta que está preso em um ciclo que se repete. Você sabe o que quer, já tentou de várias formas, mas não consegue avançar. A verdade é que você está no ponto exato onde a maioria para, o ponto em que o novo começa a pedir espaço, mas o velho ainda te segura com força. Esse ponto dói, mas é também o ponto de virada. E se você conseguir permanecer firme, atravessar esse vale de desconforto, você vai experimentar uma sensação que poucas pessoas conhecem: liberdade. Não só financeira ou profissional, mas liberdade de ser quem você realmente é, sem precisar pedir permissão a ninguém. O que eu posso te dizer com toda certeza é que tudo muda quando você muda. E essa mudança começa com uma simples decisão: continuar mesmo quando está desconfortável, mesmo quando tudo em você quer parar, mesmo quando ninguém acredita. Porque é nesse momento que você começa a construir a sua nova frequência. E o universo, inevitavelmente, responde a isso. Se você chegou até aqui, eu quero te propor um desafio. Nos próximos 7 dias, faça todos os dias uma coisa que te coloque fora da sua zona de conforto. Pode ser acordar mais cedo, fazer aquela ligação difícil, começar o projeto que você está adiando, investir em algo que te assusta. E enquanto faz isso, repita para si mesmo: esse desconforto é o preço da minha liberdade. Porque é exatamente isso que ele é. E se você honrar esse processo, daqui a pouco aquilo que hoje te assusta vai se tornar parte da sua nova identidade. Não fuja do desconforto. Ele é o seu guia. Ele está te dizendo que você está atravessando a ponte entre quem você foi e quem você está se tornando. E eu te garanto, do outro lado, existe uma versão de você que já vive aquilo que você deseja, mas ela só pode te encontrar se você tiver coragem de ir até lá. Um passo por dia, mesmo tremendo, mesmo inseguro, mas com a convicção de que cada passo desconfortável está te levando exatamente para onde você sempre quis estar. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é, na vibração mais profunda que carrega diariamente. E essa vibração é moldada pelo seu paradigma, pelos seus sentimentos e pela coragem de atravessar o desconforto da mudança. Quando você entende isso, você começa a assumir o controle da sua realidade pouco a pouco. Um pensamento de cada vez, uma escolha de cada vez. E o mais poderoso, isso está nas suas mãos agora. Mas isso é só o começo. Se você quer subir mais um degrau na sua evolução, se tornar 1% melhor do que você é agora, o próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar ainda mais fundo nesse processo de transformação. Eu preparei algo que vai ampliar sua visão de forma ainda mais clara e prática. Obrigado por estar aqui comigo. Te espero no próximo vídeo.